série hoje, Falamos porque Cremos. Aleluia! Você vai aprender a falar o melhor de Deus nessa noite. Nós vamos falar sobre provisão pela fé nessa noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos abrir em João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sentindo um eco, não sei se é da reforma mesmo ou se é o microfone. Tá tudo bem? Amém, glória a Deus. João 1, capítulo 1 ao 3, na RA, ou na Almeida, Corrigida e Fiel. Aleluia. Para todos acompanharem, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Uau! Jesus estava com o Senhor. Deus precisou estar com Jesus para poder fazer todas as coisas, para poder criar o mundo desde o início, desde lá de Gênesis. E a Bíblia diz que nada sem Jesus pode ser feito. Porque se a Bíblia está nos dizendo nesse capítulo que o próprio Deus precisou de Jesus, porque Jesus estava com ele, porque o Verbo, a palavra, era Jesus. Vocês estão entendendo? E ele precisou de Jesus para poder criar todas as coisas. Você não vai conseguir criar nada e prosperar sem a própria palavra estando com você. Porque Deus diz que Ele estava com ele no início de todas as coisas. Então, irmãos, quer você queira, quer você não queira, você está moldando o seu mundo através das suas palavras. Porque o próprio Deus moldou o mundo através da sua palavra. O próprio Deus formou o mundo que Ele queria para nós através da palavra. E todos os dias você está formando o seu mundo através da sua palavra. E deixa eu te dar outra notícia. Você é obrigado a viver no mundo que você está crendo. Porque a partir do momento que você está falando aquilo que está no seu coração. Se está no seu coração, você está colocando sua fé nisso. E você é obrigado a viver no que você está falando. Vocês conseguem me entender? Glória a Deus. Irmãos, o ladrão, Satanás dos infernos, não vem para outra coisa não. Ele só vem para roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz que Jesus veio, e glória a Deus que Ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. E Ele segue em João 10:10, João 10:10, versículo 11. Ele diz, olha, João capítulo 10, versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá própria vida. Irmão, você já parou para pensar nisso? A gente lê esse versículo muito rápido, como muitos outros versículos da Bíblia. E isso impede com que seja revelação dentro de nós. Mas tudo bem você ler a Bíblia para ter conhecimento do que se passa. Por exemplo, eu quando fui ler toda a Bíblia, eu disse assim, nossa, eu quero conhecer todas as histórias da Bíblia. Eu não quero que um pastor vá lá na frente e pregue uma história, ou alguém pregue uma história e eu fique voando assim, sem saber de onde. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia para conhecer. Mas você não pode só ler a Bíblia para conhecer. Você precisa ler a Bíblia, meditar em cada palavra, para que ela se torne revelação dentro de você. Então a gente lê a Bíblia por conhecimento e depois vai ler por revelação, para que essa palavra traga transformação. E quando eu estava lendo ele dizendo que, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor. Não é Satanás que é ruim, que é trevas. Primeiro ele está nos dizendo, olha, eu sou bom para a tua vida. E eu sou tão bom que eu dei a minha própria vida por você. Irmãos, agora pare para pensar comigo. Se Deus fez com que Jesus, Ele deu a própria vida por nós, como não nos dará todas as outras coisas? Irmãos, você é capaz de dar uma caixa de chocolate. Você é capaz de dar um dinheiro aqui. Você é capaz de algumas coisas. Você pode até ser capaz de dar a vida por seu filho. Mas você é capaz de dar a vida por todos que estão aqui? Irmãos, esse foi o amor de Jesus.
a ponto de se entregar por nós. Então, quando eu li isso, eu disse, meu Deus do céu, se Jesus é tão bom a ponto de morrer por mim, como não me dará todas as outras coisas? Nós precisamos crer nessa palavra. Deus, Ele já nos deu uma vida abundante. Ele te quer bem. Ele é capaz de dar a vida por você. E sem a palavra de Deus, sem Jesus em você, sem Jesus manifestado na sua vida, nada vai se formar. Irmãos, a palavra de Deus, ela cria uma imagem na sua cabeça. E quando você crê nessa imagem, é porque Deus já ganhou o seu coração através da palavra dele. Porque uma coisa é você ler um versículo qualquer, de uma forma assim como você já lia antigamente, né? Senhor, fala comigo, amém, né? Era desse jeito. Mas irmãos, eu não sei você, mas quando você lê a palavra, pedindo ao Espírito Santo que traga revelação da palavra dele para a sua vida, começa a se formar uma imagem dentro de você, de vida abundante, que você não consegue crer de forma contrária, irmãos. Aleluia! Sabe? E Deus quer que você tenha a imagem da palavra dele dentro de você. Se você está proclamando, ao invés da palavra, o que o diabo está dizendo, você terá dentro da sua cabeça uma imagem criada pelo diabo, irmãos. E qual é a imagem criada por Satanás? Miséria, doença, enfermidade, desgraça. Irmãos, eu já não assisto jornal, eu já não assisto essas notícias porque é só desgraça. E eu estou em um grupo que todos os dias um senhor coloca os principais jornais impressos da cidade. Aí eu disse, bem, eu já não assisto televisão, eu vou ler esses jornais, pelo menos para não ficar alienada, né? Para saber o que está acontecendo no mundo. Entende? Até aí nada demais. Aí eu disse, vou começar a ler. Jornal 1, Jornal 2. Irmãos, eu não aguentei para o 3, não. Era desgraça do mesmo jeito. E a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não trazer à memória a desgraça. Irmão, se você já acorda, porque ele posta logo de manhã. Se você já acorda, ao invés de meditar na palavra de Deus, para poder falar as palavras de Deus, você já está meditando em notícia ruim, você vai passar o dia falando de notícia ruim. O seu primeiro assunto quando chegar na escola, no trabalho, na faculdade, vai ser: tu soubesse que o Covid voltou, tu soubesse que a Omicron, Decicron, Dolicron, Transformers e o escambau agora está chegando aí para o povo. Vocês percebem, minha gente, que é só isso? E o vírus da égua, da ovelha, do camelo, do elefante, do macaco. Irmãos, em nome de Jesus, repreenda isso da sua vida, irmãos. A gente precisa investir tempo na palavra de Deus e não perder tempo com as imagens de Satanás. Irmãos, não, para pensar. Tu vai viajar hoje de avião, vai viajar hoje de noite de avião. Aí antes de ir, tu bota numa TV paga e bota lá um documentário só sobre queda de avião. Não sei se vocês viram, mas tem. Desastres aéreos. Aí a pessoa vai e assiste, passa 1 hora assistindo desastre aéreo. Irmão, tu não vai ter coragem nem de viajar de avião. Tu vai esquecer até que é filho de Deus. Por quê? Porque dentro da sua cabeça está se formando uma imagem de morte. Quando eu digo a você, irmã, atravessa aqui, irmã Maria, daqui para aqui em cima dessa tábua. A irmã Maria vai sorrindo, atravessa, minha irmã, eu tenho ótima coordenação motora. É ou não é, irmã? Mas se eu disser, irmã, eu vou pegar essa mesma tábua e vou colocar num abismo, de um canto a outro, para a senhora atravessar. A senhora vai atravessar? Vai não, irmão. Sabe por quê? A primeira coisa que vai ser gerada na mente dela é uma imagem do precipício, é uma imagem de queda, é uma imagem do medo. E essa imagem vai nortear os sentimentos dela por um tempo, até que ela se esqueça. Irmãos, eu trabalho com desgraça o dia inteiro. Quando eu chego em casa, estava meu marido assistindo um programa da descoberta de um assassinato, investigação. Eu disse, menino, em nome de Jesus, tu acha pouco tudo que eu vejo? E eu chego em casa, tu estás vendo um assassinato. Eu já descobri, ele é o culpado. Tá tudo certo. Desliga isso. Traz à tua memória o que te dá esperança. Não é não, irmãos? Assiste aí um negocinho de comida. Um negócio de casa bem bonita, pra gente sonhar com a casa bem bonita. Assiste outra coisa, irmãos. Aí ele desligou na hora, porque bicho é crente mesmo, viu? Então, irmãos,
você não pode estar pensando e gerando imagens de doença, miséria e falando o que o diabo quer que você fale. Nós falamos a palavra de Deus. Tem uma pessoa que eu conheço que, na forma que ele fala brincando, ele disse, ele não é crente, viu, irmãos? Estou pregando para ele devagarzinho, ainda não. Aí ele faz assim, me dá isso que eu sou safado mesmo. E pega. Aí teve um dia, é uma forma de dizer, irmã, é o mundo, né? Onde eu trabalho, são pessoas do mundo. E aí teve um dia que ele foi dizer assim, toma, pega aí que tu é. O jeito de dizer, irmão, foi automático. Ele olhou para mim e fez, toma, eu te dou, que tu és abençoada mesmo. Eu digo, sou, irmão, sou abençoada ao entrar e ao sair. Porque o diabo, ele tem que ficar constrangido com a presença de Deus que está dentro de você. Aleluia! Irmãos, se você me perguntar aqui hoje, onde é a sua casa? Onde é o anexo da igreja? Onde é que vai ser o batismo? Eu vou dizer, irmãos, olha, você pega a Avenida Caxangá, sentido Camaragibe, na rua da JBS Veículos, você vai entrar à direita, a última casa do lado esquerdo, uma casa de muro cinza e portão branco. Você conseguiu imaginar? Você vai chegar facilmente nessa casa. Por quê? Enquanto eu falava aqui, você estava gerando dentro de você uma imagem. E porque você gerou essa imagem, você diz, eu consigo chegar lá. Hoje tem o Waze, irmãos. Antigamente não tinha. Mas vocês percebem que a imagem que nós formamos, nós seguimos com os nossos sentimentos de uma forma muito facilitada. Não porque você só está formando imagem de falta, de desgraça, de miséria, de que não vai dar certo, de que não é por aí, de que você não é provido. Irmãos, forme a imagem verdadeira dentro da sua cabeça. Porque quando você forma uma imagem certeira dentro da sua cabeça, porque eu já disse onde é a minha casa. Se chegar outro e disser, não, o muro de Natália é rosa pink, você vai dizer não. Eu já fui lá e eu sei que o muro é cinza. Você entende? Então, irmãos, não deixa que o diabo faça uma confusão, deturpando com esse mundo natural a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela é aperfeiçoada dentro de você, a ponto de não haver dúvidas. E quando essa palavra, ela entra de forma que não haja dúvida nenhuma, ela é manifesta no reino espiritual para a sua vida. 2 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Aleluia. Gente, vocês viram a nova taça, que chique. Aleluia. E a gente é excelente, não é não? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz, olha, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Irmãos, presta atenção no que Pedro está dizendo aqui para a gente. Ele, Deus, já nos deu tudo o que nós precisamos. Força suficiente, graça suficiente para viver uma vida de obediência a Deus. O próprio Deus já disse assim, olha, eu já derramei todas as bênçãos na tua vida, para que você possa compartilhar comigo a minha própria glória. Irmãos, preste atenção como isso é forte. É você andando, é você chegando e com a consciência de que você está carregando a glória e a bondade de Deus. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Para de se achar pequenininho, menininho. Não. Você carrega a própria glória de Deus. E você precisa, da mesma forma que entendeu pela fé, que Jesus morreu por você na cruz, para que você obtivesse a salvação, você precisa crer
e aprender a ter fé para receber essa glória manifesta na sua vida, para receber a provisão manifesta na sua vida, para receber saúde divina manifesta na sua vida. Tudo é pela fé, irmãos. Aleluia! Fé não é uma questão, irmãos, de você orar até receber. Isso é intercessão. A gente não pode confundir fé com esperança. Nós intercedemos por algo até que na esperança de. A fé, irmão, é para agora. A fé é para hoje. Nós recebemos no reino espiritual agora. E porque nós recebemos, nós ficamos somente na expectativa da manifestação, na certeza das coisas que eu ainda não estou vendo, mas que eu estou esperando. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo agora, mas eu tenho certeza que vai se manifestar quando eu recebo isso no reino espiritual. Então, fé não é esperança. Vocês conseguem perceber a diferença? Irmãos, nós tínhamos vários sonhos de manifestações mesmo materiais. Mas antes de receber essa manifestação, eu já gerei uma imagem no meu coração. Eu já falei cada coisa no seu lugar. Eita, irmã, mas a senhora acordou, ninguém lhe abençoou, ainda não veio um dinheiro extra, você ainda não comprou. Irmãos, é só questão de tempo. Eu já recebi, eu já vi dentro de mim, eu já sei onde vai ficar. É só esperando se manifestar, irmãos. Vou lhe dar um exemplo. Eu tirei tudo lá de casa, minha sala está igual a Gênesis 1, a terra sem forma e vazia. A irmã disse, está ótimo para o curso Casados para Sempre, leva as cadeiras, aproveita que tem espaço e já faz um curso na tua casa. Lá em casa o negócio é anexo mesmo. Irmãos, mas eu já gerei no meu coração como é que vai ficar a sala. A cor dos móveis, o lugar do quadro, o lugar do espelho, o lugar da plantinha. Já gerei toda a imagem dentro de mim. Já declarei chamando a existência. Pai, obrigado por essa mesa que vai chegar. Obrigado por esse sofá que vai chegar desse jeito, desse jeito. Essa mesa desse jeito, desse jeito. Esse buffet desse jeito, desse jeito. Um quadro desse jeito, desse jeito. Pronto, saí dizendo tudo, irmãos. Depois fui para a cama dormir. Porque a questão da manifestação agora é só um tempo. Que pode ser hoje, daqui a 5 anos, mas a gente tem que continuar crendo, porque eu já recebi. Se eu já recebi, Senhor, se tu me deres, não, eu tenho certeza que Ele vai me dar. Eu já gerei isso dentro de mim. Isso é fé, irmãos. A sua expectativa deve ser somente na manifestação daquilo que você já recebeu no reino espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 10, capítulo 8. Na RA diz assim, ora, mas o que diz? A palavra está junto de ti e na tua boca e no teu coração. Porque essa é a palavra da fé, a palavra que nós pregamos. Irmãos, perceba que ele está dizendo, olha, a palavra está junto de ti. A palavra que manifesta tudo que tu está precisando, já está junto de ti. Mas ela precisa também estar na tua boca e no teu coração. E sabe o que eu percebi, irmãos? Antes dele dizer que estava no coração, porque você pode dizer, irmã, eu não tenho fé ainda para isso. Eu não tenho fé ainda para aquilo. Minha fé ainda não está desse tamanho. Mas antes de chegar no coração, Romanos diz que a fé está onde? Na nossa boca, através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa estar na nossa boca, mesmo que por um momento nós não creiamos por inteiro, no sentido de ainda aquela incredulidade almática que a carne tem. Mas, irmão, confessa aquela palavra, até que ela se torne tão verdade dentro de você, que como o pastor Humberto diz, dá sangue na canela, e você não arreda o pé, porque você tem certeza da manifestação dela. Aleluia, Romanos 10:10 diz, 10:10.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão. Irmão, não tinha nada mais satânico nessa pandemia do que a máscara. Você percebe que a máscara impede você de falar. É ou não é? Você evita porque a respiração fica ruim. A Gleice que está ali de máscara. Não é, irmãos? A respiração fica ruim. Às vezes prende tanto a sua boca que você não consegue nem movimentá-la. Irmãos, isso é satânico. Eu entendo a questão da higiene, tudo bem por um período, mas eu estou falando o que veio nessa questão de pandemia. Me entenda o que eu estou falando. Pegue espiritualmente isso. O diabo, ele quis, olha, calar a boca com a mordaça espiritual. Ele fez com que a gente ficasse com medo de gente. O povo parou de repreender Satanás. O povo começou a parar. O povo começou a repreender gente. Não quero tu perto de não quero apertar tua mão, não quero. Irmão, isso é satânico. Graças a Deus que você tem uma boca para poder proferir essa palavra. Por esses dias eu me acordei com uma profecia de uma irmã que foi totalmente divino, porque eu já estava estudando essa palavra. E disse assim, olha, Deus mandou te dizer para você começar a profetizar na sua vida, mais específico. Ela disse, para você plantar no seu jardim. A profecia foi, Deus está mandando você plantar no seu jardim. Irmãos, como é que você planta num jardim? Me diz aí. Tu tem um jardim, tu tem uma grama, tu tem um solo. Tu quer que venha árvores frutíferas, tu quer que venha a tua plantinha. O que é que tu vai plantar primeiro? A semente, irmãos. A palavra de Deus é a semente que precisamos para ter uma colheita perfeita. E na mesma hora, eu peguei um papel e escrevi, eu profetizo no jardim da minha vida. Minha família assim, eu sou assim, eu vou ter isso, meu marido isso, meu filho, Samuel, Davi, meus pastores, meus amigos. Comecei a profetizar, irmãos, acho que eu tenho umas 30 coisas. Meu marido está aí que não me deixa mentir, porque eu não estou aqui para lhe motivar, eu estou aqui para lhe revelar. E eu grudei no espelho. Acho que ele nem comentou comigo, mas acho que ele olhou assim e disse, que é isso, meu Deus, né? Grudei no espelho e todos os dias quando eu acordo, eu profetizo no jardim da minha vida, que a minha vida é assim, que eu ando em saúde divina, que eu sou próspera, que tudo que eu faço dá certo, que a obra que eu piso dá certo, que meu filho é abençoado, que ele flui em saúde e poder, que o outro vai ganhar bilhões para sustentar o reino. Irmãos, eu já recebi tudo aquilo pela fé. Minha expectativa agora é só na manifestação. Aí quando se manifesta na minha vida, tu diz, oxe, meu Deus, olha o que Natália tem, olha o que Natália conseguiu, olha o que Natália fez. Não, eu estou profetizando e semeando, olha. Há muito tempo para você de repente, mas para mim foi hoje. Comece, irmãos, a profetizar na sua vida. Irmãos, você está vivendo hoje a colheita das suas palavras de ontem. Quando eu digo ontem, eu falo no sentido temporal. O que é que você está semeando para o amanhã, irmãos? Eu vejo muitas pessoas, aqui da igreja mesmo, colherem coisas que semearam há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E eu digo, uau, isso é colheita da semente de 2 anos atrás. Mas eu não estou vendo semeando para daqui a mais 2 anos. Porque às vezes quando a colheita chega, você se lambuza e esquece que no próximo verão precisa ter colheita de novo. E se você não semear, você vai ficar com fome. Então não viva de estações no sentido de hoje eu estou boa, hoje eu estou ruim, hoje eu estou boa, hoje eu estou ruim. Plante constantemente no Senhor. Irmãos, não é a intensidade que vai trazer intimidade com o Senhor. Mas uma vida constante que vai trazer essa plena provisão, essa intimidade, essa alegria no Senhor. Amém? Então eu te pergunto nessa noite, o que é que você está plantando para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para os seus filhos, daqui a 1 ano, 2 anos, irmãos, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 semana. Você vai estar colhendo o que você semeou com as suas palavras. Porque muitas vezes não temos luz o suficiente para projetar essa imagem dentro de nós. Porque a fé
A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você está precisando de provisão financeira, você precisa estudar sobre provisão financeira na Bíblia. Se você está precisando de saúde, você precisa estudar versículos sobre saúde. Porque se a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, quanto mais eu estudar e receber aquela palavra e tiver conhecimento da palavra acerca de, mais iluminado o meu caminho vai ser naquilo que eu estou precisando. Rick Renner, um grande pregador, escritor, né? Eu estava assistindo uma pregação dele um dia desse, ele falando sobre provisão financeira. E ele estava precisando de outras coisas, separar, enfim, é como se fosse saúde divina, não me lembro bem. Mas ele disse, não, era um novo prédio que ele iria trocar lá, um novo prédio. E ele ligou para a esposa e disse, querida, eu já estou separando alguns versículos sobre prosperidade financeira. Eu preciso que você separe outros versículos, porque nós precisamos focar nesses versículos, porque é o que nós estamos precisando no momento. Então, irmãos, ele traduz e retraduz a Bíblia em grego quantas vezes você quiser. Mas ele separou para que aquilo fosse luz dentro dele. Para que ele confessasse com a boca, cresse com o coração, recebesse pela fé e esperasse a manifestação. Então comece a separar, estude a palavra que você quer. Irmãos, sei você, mas maldição já tem no mundo. Você não, crente não tem que estar falando de maldição. Que isso, Satanás já fala. Isso o jornal já fala. Isso quem não é crente já fala. Você foi ungido para poder levar as boas novas de Jesus, do evangelho para as pessoas. Então, desgraça no mundo já tem. Seu papel não é falar desgraça. Seu papel é falar as promessas. A fé é a substância das coisas. Irmãos, quando nós pegamos uma água, a gente diz, essa água ela é composta por quê? Qual é a substância da água? H2O. E aqui é incluído alguns sais minerais. Quando eu pego o Nescau do meu filho, então eu estou fazendo marca, propaganda. Quando eu pego o achocolatado do meu filho, eu vejo aqui tem vitamina A, tem essa substância e essa substância. A fé é a substância das coisas, onde tudo que está na palavra precisa ser formado por essa substância, montada por essa substância. E essa substância se chama fé. Para tudo na sua vida, tudo você precisa de fé. Ele já nos abençoou com todas as suas promessas, com toda sorte de bênçãos. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Consegue passar essa imagem? Queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Essa não, a outra imagem. É porque não foi combinado, gente. Desculpa, a outra. Quem lembra aqui dessa atividade? Quem já fez? Acredite se quiser, eu me lembro quando eu fazia essa atividade, quando eu tinha 5 anos, em 1905. Eu lembro. Vocês lembram? Quem tem filho aqui já fez um monte de vezes essa atividade. Não é verdade? Ali tem uma imagem, mas ela está incompleta. Para que você forme essa imagem do jeitinho certo, na realidade, dentro de você, você já consegue até ver essa imagem, eu não é? Você já consegue até ver essa imagem. Você já consegue até ver o que é. Porque Deus, Ele já nos mostrou o que temos, através da sua palavra. Mas Ele disse assim, olha, eu preciso que você ligue as coisas através de uma substância, fé, através da palavra de Deus. E você percebe que essa imagem ela é numerada. Ela vem ali, ó, depois do olhinho. 1, 2, 3, 4, 5. Nunca foi tão fácil desenhar. Porque só é ligar os pontinhos certos na sequência correta. E essa imagem vai se formar por um todo. Amém? Da mesma forma, irmãos, é a palavra de Deus e o que precisa ser manifesto na tua vida. Deus, Ele já te mostrou
Você até consegue ver o que Deus já te deu, mas Ele quer que você ligue cada pontinho desse de forma perfeita através da palavra dEle. Quando você ativa esses pontinhos pela palavra, você consegue manifestar o que Deus já te deu na sua vida. Mas, se eu chegar ali e disser assim, que nada, menino, eu sou o cara. Eu vou ligar o 1 com 13, o 12 com 18, o 25 com 3. Vocês acham que essa imagem vai dar certo no final? Vocês acham? Pois bem, não desorganize a imagem que Deus já te deu, a promessa que Deus já te deu, através das palavras de Satanás na sua boca. Quando você fala em incredulidade, você está desorganizando os pontinhos. Eu quis botar para você fixar essa imagem, para você ver o dinossauro na sua frente, quando você falar incredulidade. Não vai formar, irmãos. Não vai formar. Então você precisa falar a palavra de, diga Deus. Eu preciso falar a palavra de Deus. Diga assim, eu preciso crer nas promessas de Deus e falar a palavra de Deus. Aleluia! Você precisa organizar os pontos. Então, irmãos, não desorganize os pontos. Não desorganize os pontos. Ele já estabeleceu provisão. Ele já estabeleceu saúde divina. Ele já estabeleceu filhos restaurados. Ele já estabeleceu tua descendência pronta, eleita, abençoada. Você não pode desorganizar falando o contrário do que a palavra diz. Nada vai acontecer se você não ligar os traços através da palavra. Porque tem gente que olha para essa imagem e diz, estou vendo, vai se formar um dinossauro. Só eu ligar ali 1 ou 2, sabe, mas não faz. Porque se eu não for com a caneta, com o lápis e formar aquela imagem, nada vai acontecer. Eu vou saber, sei para que é, mas não falo nada, não se forma, não se manifesta. A vida do crente está assim. O crente vem para o culto, enche. Eu tenho até que ter cuidado para dizer, vira uma baleia. Aí uma vez minha amiga disse assim, você está me chamando de baleia? Você está achando que eu estou gorda? Se não, irmã, você está se inchando da palavra de Deus. Quinta de noite, domingo de manhã, domingo de noite, palavra, pregação, né? Enche. Mas não tem coragem de pegar o lápis e falar aquilo que você está ouvindo. E crer com o coração para poder ligar esses pontos. Muito pelo contrário, nem liga os pontos através da palavra e ainda desorganiza através da incredulidade. E ainda quer colocar a culpa em Deus. Não é assim que funciona. Aleluia! Glória a Deus, abre a boca. Irmãos, quando você diz assim, olha... Ah, tudo bem na minha casa. Tudo bem na minha casa. Eu inventei de dar a minha máquina de lavar, a minha geladeira quebra. Ai, acho que a palavra diz, né, que eu vou dar e vou colher. Mas também não vou colher tanto assim, porque eu dei um negócio semana passada. Essa semana meu negócio já quebrou. Irmãos, você quando fala isso, está desorganizando os pontinhos. Porque a fé não é pelo que a gente está vendo. A fé é crendo no que Deus já prometeu, independente do que a gente está vendo. Então, eu dei um negócio hoje, o outro negócio quebrou amanhã, eu acho que eu não sou abençoada. Não, irmãos, a palavra diz que porque eu dei, me será dado em boa medida, transbordante, sacudida, recalcada, e porque eu sou generosa, eu vou receber generosidade. E eu fico com a palavra e ponto final, mantendo expectativa na sua manifestação. A palavra precisa crescer em abundância dentro de você. Irmãos, Deus, Ele não se atrasa. Irmã, mas faz 1 ano que eu estou falando isso e recebi, e o negócio ainda não se manifestou, irmãos. Aprenda a semear a palavra com antecedência o suficiente para a colheita surgir no tempo em que você precisa. Vou dar um exemplo. Uma conta vence 1º de janeiro. Dia 29 de dezembro, além de não ter feito nada para pagar essa conta, né? Porque tem a parte natural que você precisa fazer. Mas nós estamos falando aqui da parte espiritual, amém?
E você começa a dizer, não, vence amanhã, Senhor, eu recebo pela fé o dinheiro de amanhã. Não, irmão, não é assim. Comece a semear com tempo suficiente para que quando você precise, essa colheita chegue. Irmãos, por onde eu e Everton andamos, né? A gente parece Silvio Santos. Eu digo que Everton parece Silvio Santos. É ha, dando dinheiro para cá, R$5, R$10, R$50. Onde ele está, ele dá dinheiro. Ele não tinha dinheiro, só tinha R$2. Edilson de Lira chegou, ele disse, pastor Edilson de Lira, eu só tenho R$2. Mas o senhor aceita meus R$2? Pastor Edilson de Lira, na hora, pegou na mão dele. Não é o valor, é a semente. Orou e xaramanai ali dentro do carro mesmo. Pastor Felipe pegou na hora todo o dinheiro em cima e disse, eu não vou perder essa colheita. Irmãos, é desse jeito. Por onde a gente anda é semeando o que tem e o que pode, dentro das nossas possibilidades e muitas vezes até além. E esses meses, Samuel tirou, mês passado, Samuel tirou, em primeiro lugar, no Soletrando. Orgulho da mamãe, preciso falar, obrigada. Primeiro lugar no Soletrando. E ele ama sushi. E eu disse, nossa, preciso agradar Samuel, né? Ele mereceu. Ele não é o que ele faz, mas ele merece pela sua obediência e seu estudo. E eu vou agradar ele, vou levar ele para comer sushi. Irmãos, a gente tá gastando pra caramba, porque a gente tá construindo lá uma casa. Gastando mesmo. Investindo, né? Investindo. Amém. Investindo dinheiro. E aí, nesse dia, Everton chegou, irmãos. Triturado, acabado, humilhado do trabalho. Everton não aguentava nem abrir o olho. Ele estava parecendo um zumbi. Aí eu não tenho o que fazer. Olhei para a cara dele e disse, Samuel tirou em primeiro lugar no Soletrando, vamos levar ele para o sushi. Chamei um homem que devia estar descansando para se levantar e ainda gastar dinheiro. Investir dinheiro. Aí eu disse, amor, Samuel foi assim, eu sei que tu tá cansado, mas para a gente não perder a oportunidade de honrar a vida de Samuel, vamos levar ele para comer sushi? Aí ele, vamos, dormindo, cansado, levou o menino para comer sushi. Quando eu abri o cardápio, pedi lá o que o menino queria, vi que ele pediu menos, eu digo, opa, regrando financeiramente. Irmãos, começou a vir dentro de mim uma humilhação santa perante o Senhor. Eu disse, Senhor, me perdoa. Eu não fui sábia. Meu marido cansado, era para estar descansando, Senhor. Eu podia ter aproveitado esse dia outro dia. Pai, eu podia ter chamado o homem para comprar um hambúrguer, Senhor, da McDonald's ou então do Tamec ali de trás, por R$10 para dar esse menino. E eu chamei logo esse homem para comer sushi, Senhor. Ele veio, Senhor, cansado. Está aqui, Senhor. Investindo dinheiro que não pode, eu não fui sábia. Irmão, dentro de mim, essa foi minha oração com Deus. Everton comendo, Samuel lá, feliz da vida, nada acontecendo. E eu dentro de mim, meu Deus, eu não fui sábia. Que besteira eu fiz. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Mas meu coração ficou tão contrito diante de Deus, irmãos, que você não tem noção de ver meu marido ali cansado. Muito cansado, fisicamente. E eu ainda fazendo ele gastar, investir dinheiro, um dinheiro maior que naquele momento poderia ter sido evitado. E eu lá super constrangida, fazendo uma oração rápida com Deus. De repente, eu disse, vamos pedir a conta. Irmãos, ainda lá, humilhada perante o Senhor, disse, vamos pedir a conta. Daqui a pouco vem a garçonete. Amém, gostaram? Amém não, que ela não era crente. Gostaram da comida? Gostamos, amém. Sua conta está paga, viu? Aí eu olhei para a cara dela. Quem foi que pagou? Aquele homem que veio aqui com roupa de jogador, ele entrou, comprou o sushi dele, foi embora, pagou a conta de vocês. Irmãos, isso foi Deus dizendo assim, primeiro, eu estou de olho em vocês. Estou de olho. Eu sei o que tu tens feito. Segundo, isso é só colheita, porque tu sabes onde tem semeado. Então não se constranja, porque eu estou de olho. Isso é só o meu carinho por você. E eu vi o seu coração contrito e humilhado perante mim por isso. Irmãos, você percebe que é algo que é lícito? Era lícito. Não era pecado o que eu estava fazendo. Mas a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem é em todas as estações que certas coisas nos convêm. Você percebe, irmãos, que a gente tem que ter sabedoria para todas as coisas. Então, naquele momento, não convinha ir para aquele restaurante. Mas porque eu me arrependi, o Senhor disse, tudo bem, aceito o arrependimento e ainda vou jogar uma colheita aqui. Nunca semeei na vida daquela pessoa.
Nunca. Mas sabe o que é que você precisa parar de achar? Que a colheita vai vir da vida, do lugar, da estação onde você semeou. Para de colocar Deus numa caixinha. De que não, se eu semeei aqui, eu vou colher aqui. Não, irmão. A Bíblia diz, basicamente parafraseando, que se você semear manga, você vai colher manga. Mas ele não está dizendo que vai ser no mesmo pé. E às vezes você coloca Deus numa caixinha esperando que as pessoas te recompensem por aquilo que você semeou na vida dela. Para com isso, irmãos. Isso só vai trazer frustração. Você está colocando o seu sentimento na semente. Você precisa semear e deixar com que a palavra regue aquela semente, com que o tempo oportuno você vai ter a colheita de onde você menos espera. Amém? Glória a Deus. Deus não se atrasa. Mas presta atenção. Não há colheita sem plantio. Se você não está falando, se você não está semeando, está esperando a colheita por quê? Está com raiva de Deus por quê? Está colocando a culpa no outro por quê? O que é que você tem semeado? O que é que você tem falado? O que é que você tem plantado no seu jardim? Sem semente, não há colheita. Plante e aguarde a palavra, porque a palavra, ela não mente. Põe a outra imagem, por favor. Quem lembra? O mais novinho vai dizer, irmã, nunca vi, desculpa. Irmãos, isso é uma câmera fotográfica que foi o auge na minha adolescência, chamada Polaroid. Câmera Polaroid. E ela era revelação, porque hoje a gente tem smartphone, não é verdade? Hoje a gente tira uma foto no celular e na mesma hora você diz assim, deixa eu ver. Ah, não, essa ficou ruim, peraí, vai e tira outra. Não é? Mas antigamente, gente, que humilhação, antigamente, há pouco tempo atrás, coisa assim, né? Pastor, não precisa ser detalhista, o senhor é mestre demais, pastor. Não precisa ser detalhista no ano, na data, né? Mas, irmãos, antigamente você tirava foto, ficava criando expectativa no dia que ia levar lá naquela loja para poder revelar. No centro da cidade, ali na Conde da Boa Vista, na Tabira, para poder revelar o filme, né? E quando vinha tudo queimado, porque você tirou errado. Ou então, como meu marido fez, no Rodô, meu marido foi para uma viagem, Belém do Pará, visitar o irmão que é do exército. Tirou a foto dos pôr do sol todinho do planeta Terra de Belém do Pará. Quando foi revelar que abriu a máquina, cadê o filme? Fez a viagem todinha sem o filme na máquina. A gente sofria, irmãos. Há poucos anos atrás a gente sofria. E aí chegou aquela revelação. A câmera Polaroid. Essa câmera, exatamente onde você olhava, que dava o clique, saía na hora o filme, você não precisava esperar para ir lá na Conde da Boa Vista, na Rua Tabira. Você simplesmente tirava a foto e saía assim o filme, ó. Tum! E você olhava, abanava, colocava dentro do envelope, tirava. E você via aquela imagem, oh meu Deus, que revolução. Era ou não era? Era desse jeito, para quem não conhece. Mas sabe, e assim que você tirava a foto, a imagem não saía de imediato. Ela tinha uma substância química que era derramada naquele filme no momento em que a foto ia saindo. Essa substância química reagia com a luz. E quando a luz, diga a palavra de Deus, reagia com a substância, diga fé, a imagem se manifestava. Uau!
aquela imagem que você só tinha gerado dentro de você, através daquele olhar que ninguém mais estava olhando, só você estava olhando. Quando a fé, quando aquela substância se expunha à luz, aquela imagem era revelada. Meu Deus do céu, que ensinamento espiritual essa câmera Polaroid. Então, irmãos, a palavra de Deus precisa estar junto, ó, fé, através da palavra de Deus, na palavra de Deus. Não é fé em coisa ruim, não é fé no que o diabo está dizendo, não é fé no que a substância está dizendo, não é fé no que aquele familiar, aquele amigo, aquela influência satânica dos infernos, invejosa na tua vida falou. Não, irmãos, é fé na palavra de Deus. Porque tenha certeza, quando você fala a palavra, você está expondo com a sua fé a sua imagem na imagem correta do Senhor. Meu Deus do céu. Não plante sementes misturadas. Não plante sementes misturadas. O pessoal diz que a mula é o cruzamento do burro com o cavalo, né? Burro com cavalo gera mula. Você sabia que a mula não pode se reproduzir? É estéril. Que misturou sementes que não eram para ser misturadas. Irmãos, você não pode estar hoje declarando a palavra, sai de um culto como esse. Glória a Deus, eu sou crente, eu sou fiel, meu marido vai vir para a igreja, eu sou próspera, eu sou sarada, que eu aprendi no culto. E amanhã, eita, acho que a minha gripe está me pegando. Irmão, está misturando semente. E quando você mistura semente, a resposta vai ser esterilidade. Nenhuma colheita vai vir para a sua vida. Então falou, irmão, está falado. Deus falou, está falado. Eu já imaginei, já criei, já recebi, já confiei na promessa. Eu não tenho que ter medo das circunstâncias. A circunstância chega, eu não estou dizendo que a alma não treme não às vezes, irmãos. Eu luto contra essa imagem de super crente. Irmãos, a circunstância chega, às vezes a gente, dá uma fraqueza nas pernas. Mas a gente se junta com quem está bombando em fé naquele momento, confirma, reafirma, se sustenta na palavra, vem para o culto, vem para uma atmosfera como essa, e aquela incredulidade que veio momentaneamente tem que partir de onde ela veio, porque a Bíblia diz que por um caminho Satanás vem, mas por 7 ele vai embora. A Bíblia diz que não importa quantas vezes seja a queda do justo, em todas elas você vai se levantar. Todas. Porque você não está esperando, irmãos. Eu vou andar na vitória. Não, a minha vitória vai chegar, irmãos. A palavra de Deus diz que você já anda na vitória. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nós já andamos na vitória. Não, minha vitória vai chegar, irmão, tua vitória já chegou há muito tempo. Quando Jesus morreu na cruz, para poder te dar uma vida abundante aqui na terra. Aleluia. Aleluia. E por fim, louvor pode vir. Esteja plenamente convicto. Plenamente convicto. Deus há algum tempo tem tratado comigo a história, com a minha família, a história de Abraão. E isso tem sido muito forte nos nossos corações. E eu não poderia finalizar essa ministração sem falar o que Deus tem tratado, um pouco da nossa intimidade no Senhor, do que Deus tem tratado conosco, através da vida de Abraão. Irmãos, todos aqui sabem a história de Abraão, não sabem? Abraão já era muito velho quando recebeu uma promessa. Pai de muitas nações te constituirei. Ele recebeu a promessa com aproximadamente 75 anos de idade. Quando ele recebeu aquela promessa, a mulher dele, que já era também avançada de idade, sorriu. Por um momento veio a incredulidade, a carnalidade. Como é que vai ser isso? Eu já sou aqui idosa,
esse outro homem idoso, como é que ele vai ter um filho? Como é que eu vou gerar esse filho? E em alguns momentos, quando Abraão orou a Deus, em toda a história, para a gente não se estender, ele disse assim: olha Deus, eu quero um filho. Em uma oração de Abraão. E Deus disse assim a Abraão: olha Abraão, vem cá. Olha para essas estrelas do céu. Resumindo, será que podes contar? Tua descendência vai ser desse jeito, que tu nem podes contar. Olha Abraão, olha para essa imagem aqui da areia do mar. Tu consegue contar? Assim será a tua descendência. Sabe foi que Deus estava ensinando a Abraão, irmãos? A gerar uma imagem. Quando a carnalidade quisesse vir com incredulidade. Porque quando a incredulidade viesse, muitas vezes pelo cansaço da espera, Abraão olhava para os céus e dizia: ah, ele prometeu que ia ser assim. Toda vez que ele cansasse, ele ia olhar para o chão, na areia da praia, e ia dizer: não, não. Deus me prometeu que eu não ia poder nem contar. Deus, o próprio Deus, nos ensinou a gerar uma imagem da promessa dentro de nós, no nosso espírito humano. Da promessa de Deus, até ele receber a bênção que era Isaac, se passaram 25 anos. É um bom tempo. Então imagina, Abraão estava com 75 anos, quando veio ter filhos com Isaac com 100 anos. 25 anos, irmãos, crendo contra a esperança. Mas sabe o que foi revelação para mim aqui? Um ano antes de Isaac nascer, quando Abraão estava ali, o corpo ainda corrompido, ele disse: ei Abraão, a partir de hoje tu vai te chamar Abraão, não mais Abrão. Também vou mudar o nome de Sarai para Sara, que significa mãe de muitas nações. De Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Toda vez que um chamasse o outro, ia estar chamando não estéril, não velho, não improvável, não contra a esperança. Ia estar relembrando a palavra de Deus, dizendo: pai de muitas nações, mãe de muitas nações, pai de muitas nações, mãe de muitas nações. É como se Deus tivesse dito assim: olha, a imagem eu já te dei no teu espírito, mas eu preciso agora que você fale a minha promessa. Uau! E depois de um ano que eles começaram, pai de muitas nações, mãe de muitas nações, e todo mundo quando chamava: ei, pai de muitas nações, falando o que Deus já te prometeu. Fala o que Deus já te prometeu. Um ano depois veio a promessa, Isaac. Olha como foi rápido. Abraão passou pelo teste do tempo. Deus gerou uma imagem no coração dele. Irmãos, o que estava sendo testado aqui não era Abraão, mas a fé de Abraão. Deus não te salva para depois se destruir. Põe na prova, tira a prova, põe na prova, tira a prova. Deus não é assim, esse não é o caráter de Deus. Mas a sua fé é testada através das tribulações e muitas vezes através da espera naquilo que Deus te prometeu. E Abraão passou no teste da espera. Abraão tinha a imagem, mas ele começou a declarar a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz em Amós 3:3: como andarão os dois juntos se não houver como um acordo? Quando Abraão estava dizendo a Sara, pai de muitas nações, mãe de muitas nações, eles estavam concordando com o próprio Deus que o constituiu e prometeu. Ei, através das suas palavras, você precisa andar com o próprio Deus. E você não vai andar com Deus falando o contrário da palavra que Deus está te falando. Como andarão você e Deus juntos se não houver como um acordo?
A presença de Deus deve ser constante. Conversa com o Senhor, lavando o prato, fala as promessas, dirigindo no ônibus, lavando o banheiro. Oh, irmãos, hoje eu estava lavando o banheiro antes de ir trabalhar e rindo. Eu digo, eita, ministério das águas abençoado. Comecei a orar em línguas para a palavra de hoje, irmãos. Como andarão os dois juntos, se não tiver como um acordo? A Bíblia diz, 2 Coríntios 4:3. Projeta para mim, por favor. 2 Coríntios 4:3. 2 Coríntios 4:3. Acho que eu anotei errado. 4:13. 13, perdão. 4:13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, não tem outro Espírito da fé, não existe outro. É a substância de todas as coisas que precisam ser formadas e manifestas na sua vida. Porque você crê, você fala, irmãos. Aleluia. Aleluia. Começa teu dia diferente, já vai dormir diferente, já sai daqui diferente. Esse é o ano do mais e mais, irmãos. Deus me deu uma visão de uma laje. Quando você bate uma laje, você está pronta para levantar o telhado, levantar uma estrutura. E Deus estava me dizendo, olha, a laje está batida, levanta o teu telhado. Como é que eu vou levantar esse telhado, irmãos? Através da palavra. Eu criei e por isso falei. Eu queria compartilhar 2 livros que quando o pastor me incumbiu esta missão de passar essa palavra para vocês, o Espírito Santo já estava me conduzindo a ler. E eu quero indicar eles para você, fazer uma propaganda hoje, Verbo Shop. Se não tem, fala com o pastor Marco. A Substância das Coisas, de Charles Capps. É um livro fininho, em 1 hora você lê. E esse daqui, particularmente, está sendo meu xodó e eu vou ler 1000 vezes. Toda vez que eu leio, eu sou levada a outra dimensão. Eu choro, meu coração parece que tem borboleta na minha barriga. Uma Vida de Fé, de Smith Wigglesworth. Esse homem nasceu em 1856. O seu ministério foi composto somente de 20 ressurreição dos mortos. Milhares de pessoas curadas. Pessoas com buraco e sonda. E o buraco se fechando. Ele não chegou a escrever com as próprias mãos este livro. Cada capítulo deste livro é uma ministração de Smith Wigglesworth, que transcreveram cada ministração dele, que era gravada em áudio. Transcreveram para esse livro. Irmãos, cada ministração desse homem, eu vejo uma intimidade com o Senhor, que nos constrange. E o tempo todo ele está falando de fé. Fé, 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 fé. E eu separei 2 trechinhos que eu queria ler aqui para vocês bem rápidos. E ele estava dizendo assim, você sabe o que significa amém? Amém significa está feito, está consumado, não tem mais para onde correr, já está consumado. Ele disse que toda vez que ele pregava, vinha um aleijado lá e botava a cadeira na frente dele, para constranger, para envergonhar, e dizer assim, faz 7 cultos já que eu estou vindo aqui, eu ouvi tua palavra e nada acontece. E ele dizia, cadê? Vai me curar não? Vai me curar hoje não? Todo culto dizia ele, vai me curar hoje não? E a resposta dele era, já está consumado. A cura já está consumada. Você já está curado. Até o 7º dia, foi a igreja não do 7º dia, mas até que no 7º culto, esse homem saiu levando a cadeira de rodas. Porque ele tinha fé dentro dele, que independente, ele já estava curado. Porque já estava consumado. Já existia o sim e o amém para as promessas de Deus. E ele diz assim, olha, creia que pode haver um verdadeiro amém na sua vida.
Deus quer que tenhamos o amém, que nunca sabe nada mais além do amém. Vou repetir. Deus quer que tenhamos um amém que não tenha sabedoria a mais do que simplesmente um está consumado. Um amém interior, um amém que se move poderosamente, um amém à semelhança de Deus. Esse amém é o que diz, é porque Deus falou. E porque Ele falou, não pode ser de outra maneira. Simplesmente aprenda a dizer amém para as promessas de Deus na tua vida. Ele diz, se você, em outra ministração, se você sabe que precisa do batismo no Espírito Santo e sabe que isto está nas Escrituras, não descanse até que você tenha. Se você sabe que é bíblico ser curado de toda doença, não descanse até que você seja. Se você sabe que a Bíblia ensina a santidade, a pureza, a semelhança divina, vencer sobre todas as condições, não descanse até ser o vencedor. Se você sabe sobre homens que viram a face de Deus, tiveram a visão revelada e experimentaram ver toda a palavra de Deus se tornar real em suas vidas, não descanse até chegar nesse ponto que esses homens chegaram. Sim, a Bíblia diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo em totalidade. Irmãos, não duvide da palavra de Deus.